Olá, amados, bom dia, queridos, bom dia com muita alegria, boa tarde, boa noite para quem acompanha em um outro horário e louvado seja o Senhor por essa linda manhã de sábado que o Senhor nos concede o privilégio de estarmos novamente aqui para compartilharmos mais uma revelação maravilhosa do Senhor para os nossos corações através da sua linda palavra, mais um devocional maravilhoso. Queridos, que o Senhor possa falar grandemente em nossos corações nessa manhã. E o nosso título diz assim: você tem um grande potencial. E nós temos, queridos, um grande potencial. Às vezes nós não sabemos que temos, o potencial fica ali escondidinho, nós somos tímidos, meio retraídos, mas todos nós temos um grande potencial. E como nós descobrimos essa identidade, esse potencial que a gente tem em Cristo. O devocional de ontem estava falando sobre relacionamento profundo, sobre nos aprofundarmos, em agradar ao Senhor em tudo, porque nós não agradamos o Senhor só quando nós estamos aqui com o devocional, lendo a palavra, louvando, com os nossos lábios, mas nós agradamos ao Senhor com atitudes, com gestos, com empatia, com amor, enfim, isso. O devocional de ontem estava falando sobre isso. O devocional de terça-feira estava falando sobre raízes, que nós temos que ter raízes profundas, e nós adquirimos raízes profundas, relacionamento profundo com Deus nessa busca diária. Em pequenos detalhes nós agradamos ao Senhor no nosso dia a dia, cuidando da nossa casa, cuidando da nossa família, fazendo um bom trabalho, onde a gente for. Nós espalhamos sementinhas do bem, E a palavra do Senhor, em João 15:5 fala, que o Senhor é a videira, nós somos os galhos, os ramos, que se nós estivermos ligados nele e ele em nós produziremos bons frutos. Então, queridos, o devocional de hoje está falando sobre tudo isso, sobre sementes, sobre produzirmos bons frutos, Que tipo de fruto temos produzido? Frutos docinhos ou frutos amargos, azedos? Que em nome de Jesus nós possamos produzir frutos maravilhosos, lindos, docinhos. Em nome de Jesus, vamos aqui para a nossa palavra que diz assim, Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na, dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Marcos 4:20. Quando nós ouvimos a palavra com toda atenção e carinho, nós geramos muitos e muitos frutos, como diz aqui a leitura de Marcos 4:20. Nós produzimos a 30, 60 e até 100 por um. É plantada uma sementinha, mas aquela semente se multiplica e enche cestos e cestos de frutos, e os seus cestos são tão cheios que transbordam, e você pode compartilhar essas bênçãos, esses frutos com o seu próximo, e isso é maravilhoso, queridos, produzirmos a 30, 60, 100 por um, E quando nós descobrimos o nosso potencial em Cristo, nós somos verdadeiramente produtivos, produzimos bons frutos. E a leitura diz assim, toda grande árvore nasce de uma semente. Se hoje, ao passear pelo campo, você vê uma árvore enorme, foi porque a semente foi levada para lá. Seja pelo vento, pelos pássaros, seja até mesmo por mãos humanas. Mas o fato é que as sementes não podem chegar a lugar algum sem um condutor. Inclusive, elas não existem por si mesmas, mas porque em seu DNA Deus colocou um propósito muito maior em cada uma delas. Por isso, quando você ver uma grande árvore dando frutos, lembre-se de duas coisas. Primeiro, que de algum modo ela foi levada para aquele lugar, como uma semente. Segundo, antes de se tornar o que ela é hoje,
Essa árvore foi muito pequena, mas carregava algo grande em seu interior. Entenda isso, pois cada um de nós carrega um DNA do extraordinário. Ainda que você não enxergue o seu potencial, Deus Pai o conhece. Mas o fato é que existe um terreno ideal para nos desenvolvermos. Quando estamos distante de Deus, não damos frutos, pois o necessário para crescermos e vivermos plenamente, o nosso propósito está justamente em estar enraizado no Pai. Em minha vida foi assim. Enquanto eu não conhecia Cristo, estava no solo errado, longe do propósito e sem dar frutos. Mas quando me entreguei a Jesus, passei a dar frutos que antes nem sequer imaginava ser possível. Entenda que você pode se tornar como uma grande árvore frutífera, mas saiba que se você não estiver com as raízes em Deus, não viverá o propósito para o que nasceu. A partir de hoje, entregue-se totalmente ao Pai. Viva de acordo com a vontade dele e então você dará frutos de forma tão abundante que abençoará não apenas você mesmo, mas a todos os que estão em sua volta. Olha que lindo! Poder dar tantos bons frutos e compartilhar com toda a nossa volta, né, querido? Nós precisamos ser luz do mundo, sal da terra, nós precisamos fazer a diferença, né? Sermos discípulos do Senhor mesmo, pessoas amáveis de todo o coração, mas é de todo o coração, queridos. Como a palavra de Colossenses 3:23 fala, tudo o que fizerdes, faça de todo o teu coração, com amor, como se para o Senhor e não para os homens. Então nós temos que ter dedicação, ser amável de verdade, né? Sem máscara, sem falsidade, sem nenhum tipo de... eu acho que vocês entendem, né, queridos? Precisamos fazer de coração, não mascarados, mas de todo o nosso coração, porque o Senhor conhece o profundo do nosso coração. Então não adianta a gente fazer, né, para as pessoas verem, mas nosso coração não está naquilo. E o Senhor conhece, né? E a palavra do Senhor fala, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Então, como o devocional de ontem estava dizendo, nós agradamos a Deus quando nós abençoamos de todo o nosso coração. Então, nós devemos, queridos, ter essa atenção, esse princípio de fazermos todas as coisas, tudo o que fizerdes, faça de todo o coração. E assim o Senhor vê e se agrada e satisfaz o desejo do nosso próprio coração, né? Como diz a palavra, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. E a nossa frase do dia de hoje, queridos, diz assim: quem permanece em Jesus sempre gera e compartilha bons frutos. Se nós permanecemos em Cristo, como diz essa palavra de João 15:5, né? Se vocês permanecerem em mim e eu em vós, vocês produzirão muitos frutos, bons frutos, né? A palavra-chave de hoje é frutificar. E essa palavra é de João 15:5, que fala sobre esses frutos, né? Frutificar. E como que nós vamos frutificar? Deixa eu ler aqui rapidinho com vocês, que fala assim, ó. João 15:5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E é verdade, que de nós mesmos a gente não consegue fazer nada, mas se nós estivermos presos na videira que é Jesus, nós conseguimos realizar muitas coisas que a gente nem acredita que realizaria. E se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e os queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserem, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornarei meus discípulos, como o Pai me amou. Eu vos amei, permanecei no meu amor. Então, é bem sério,
né? Você vê que Jesus é a videira, nós somos os ramos e nós devemos permanecer nele, porque logo em seguida ali fala, né? Que quem não permanece nele será lançado fora e secará e logo será queimado. Então, queridos, que nós possamos estar presos no Senhor, que é a videira, e que nós possamos ser galhos viçosos, né? Com folhagens verdinhos, dando muitos frutos para abençoar não só as nossas vidas, mas a vida de todos os nossos próximos. Deixa eu desligar aqui, tem um alarme querendo. Mas então, queridos, que o Senhor possa abençoar, falar melhor no coração de cada um. E nós vamos fazer uma oração em nome de Jesus. E louvado seja Deus por essa palavra maravilhosa, não é? E que nós possamos encontrar em Cristo a nossa verdadeira identidade, o nosso potencial, né? Como o nosso título de hoje diz, você tem um grande potencial. E nós temos, queridos, um grande potencial e muitas coisas boas a realizar nessa terra em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai queridos, agradecemos, Senhor Jesus, por plantar em nosso coração, Senhor, o desejo de crescer e frutificar para a Tua glória. Sei, Senhor Jesus, Pai, que colocaste dentro de nós um grande potencial e que se nós permanecemos em Ti, Senhor Jesus, podemos gerar e compartilhar bons frutos. Ajuda-nos, Senhor, a cultivar a nossa fé diariamente, buscando, Senhor, a Tua palavra e vivendo, Jesus amado, em oração. Senhor Jesus, em busca, Senhor, em sinceridade, num relacionamento profundo contigo. Que possamos, Senhor Jesus, ser nutridos, Pai. Sermos, Senhor Jesus, bem alimentados, Senhor, na videira, que é, Senhor Jesus amado, onde nós devemos estar presos, Senhor, em Ti, que é a videira verdadeira, Senhor. E que nós possamos mesmo ser ramos, que frutifiquemos, Senhor Deus, a 30, a 60, a 100 por um. Pai querido, que as nossas vidas, Senhor Jesus, reflita a Tua bondade. Capacita-nos, Senhor, a compartilhar o amor de Cristo em todos, Senhor Jesus, lugares que nós fomos. Para todos que estiverem, Senhor, ao nosso redor, sendo luz, Senhor Jesus, aonde passarmos, que a força do Senhor esteja conosco. Tira, Senhor Jesus, todo o desânimo. Tira, Senhor Jesus, tudo que nos paralisa. Não nos deixe, Senhor, desfalecer, nem desanimarmos, Pai, que possamos perseverar sabendo que o Senhor está cuidando de tudo, em cada detalhe do nosso dia, Pai. E sabendo, Senhor Jesus, como diz a palavra em Salmo 127, 2, Senhor, que o Senhor abençoe o nosso dia e enquanto nós dormimos, o Senhor continua trabalhando em nosso favor. E nós te louvamos, Senhor Jesus, por essa bênção. Senhor, dá-nos crescimento espiritual para frutificarmos com entendimento, sabedoria, gratidão, Pai. Que possamos gerar bons frutos, frutos de bênção, Senhor. Que possamos, Deus, compartilhar dos dons, Senhor, dos talentos, de tudo, Senhor Jesus amado, que o Senhor tem nos dado com o nosso próximo, Jesus. Que nós possamos, Senhor Deus, espalhar muitas sementes do bem, Deus. Muitas sementinhas, Senhor Jesus, para que possam crescer também, Senhor, florescer, dar muitos frutos, bons frutos, Pai. Que em nome de Jesus Cristo possamos viver, ó Pai, nessa corrente do bem, Senhor, espalhando sempre sementes do bem, tendo sempre, Senhor Jesus, o Senhor como a nossa videira, que possamos estar sempre presos, ligados a Ti, Deus, ouvindo a Tua voz, a Tua direção, Senhor, que o Senhor possa iluminar os nossos caminhos, nossos passos a cada dia. Eu entrego, Senhor, a vida de cada amado, cada querido que acompanha os devocionais todos os dias. Enche eles, Senhor Jesus, dessa luz. Enche, Senhor Jesus amado, do desejo de se aprofundar cada dia mais na Tua palavra, no conhecimento, Senhor Jesus, da Tua palavra. Deus querido, que eles possam ser cheios, Senhor Jesus, de muito, Senhor, provisão do alto. Pai querido, capacita para todas as obras.
que eles possam, Senhor Jesus, entender, ó Pai, e descobrir qual é o potencial, para que eles foram chamados, qual é o propósito do Senhor para a vida de cada um. Em nome de Jesus, Deus, enche, 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 ó Pai. Enche, Senhor Jesus, rega, Senhor Deus, com a tua água, pois tu és a fonte da vida, Senhor. Pai querido, não deixe, Senhor, que eles se sintam perdidos, Senhor, isolados, desorientados. Pai querido, muitas vezes até secando, mas que eles possam ser regados pela tua palavra, pela tua mensagem, que possam se fortalecer, se levantarem, Senhor Deus, e caminhar, Jesus, e viver de glória em glória, de vitória em vitória, semeando assim, Senhor Jesus, boas sementes e gerando bons frutos em nome de Jesus, o Pai. E eu te peço de novo, te agradeço por esta linda manhã. Muito obrigada, Senhor, se conosco, continua conosco pela tua misericórdia. Amém, Jesus. Um beijo grande, queridos, coração de vocês. Fiquem com Deus na paz do Senhor Jesus. E até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo, meus amados. Fiquem com Deus, fiquem firmes, ligados, grudados na videira que é Jesus. E frutifiquem, floresçam, gerem bons frutos, em nome de Jesus. E descubra esse lindo e maravilhoso potencial que o Senhor tem nas suas vidas, nas nossas vidas, que possamos descobrir dia após dia, em nome de Jesus. Beijo, beijo, fiquem com Deus, na paz do Senhor.